Começa agora o Prosa de Saberes, um podcast da Rede Até Nordeste de Agroecologia. Oi, minha gente! Aqui quem fala é Ana, da comunicação da Fundação APAEB. Minha voz sai daqui deste semiárido quente, resiliente e cheio de potência. Eu falo de Valente, que fica no território do Sisal, na Bahia. E eu também estou por aqui, me juntando a vocês. Meu nome é Lívia e também falo de cá, desse pedacinho de semiárido que tem um monte de experiência inspiradora. Hoje vamos usar o espaço do Prosa de Saberes, um podcast criado pela Rede Até Nordeste de Agroecologia para falar sobre assistência técnica, extensão rural e agroecologia. Aqui ouviremos representantes das organizações que cuidam para que estes projetos aconteçam, quem vai para o campo dialogar e colocar a mão na massa, e as famílias agricultoras, que recebem assessoria em seus agroecossistemas. Olha, e esse bate-papo é bem importante, viu? Porque a gente sabe que política pública é um direito das comunidades. E com a assistência técnica e extensão rural não é diferente. Os governos precisam investir recursos públicos para garantir esse direito para toda a agricultura familiar. As reflexões que surgem neste episódio do Prosa de Saberes são fruto de uma experiência nova da Fundação APAEB no acompanhamento de famílias agricultoras. Se você ficou curiosa ou curioso para saber como foi e qual foi essa experiência nova na assessoria técnica às famílias agricultoras, vem com a gente vai te contar a história todinha. Ela começou num pedacinho de estrada que levou a gente até a família de seu Luiz Mota e Dona Neuza, que nos mostram que é possível viver no semiárido com a adoção de práticas sustentáveis que foram desenvolvidas ao longo da trajetória do sistema de produção familiar, com apoio de uma assistência técnica rural com enfoque agroecológico. Seu Luiz, durante mais ou menos quanto tempo o senhor recebe assistência técnica rural em sua propriedade? Desde que a APAEB começou a despertar essas atividades, nos anos 93, quando ela começou a despertar a motivação de plantio de leguminosas, forrageiras, que eu recebo assistência técnica, tanto da APAEB como teve outras, por exemplo, o Senado teve um período, agora recente, há 3, 4 anos atrás. Então, desde 93 que eu recebo assistência técnica da APAEB. Ô seu Luiz, e esse trabalho realizado pelos agentes de ATE fizeram o senhor e sua família mudarem a forma de trabalhar com a terra, as plantas e os animais? Eu tive na vida um técnico nato, que era meu pai. Ele tinha assim, as ideias próprias de acordo com a realidade que ele vivia e ele ia criando alternativas. E quando foi chegando por meio da APAEB, não vamos falar APAEB, porque é a pioneira aqui no Valente. E aí ajudou bastante a visão técnica que foi chegando de acordo à necessidade e a cada período, do clima, ajudou bastante a gente compreender e, para que não dizer, a trabalhar essa questão da preservação e até implantação de alternativas alimentar para o bicho. Falando de modo geral, nem só na parte alimentar, mas também na parte de reservatório de água, construção de cisterna, escavamento de fontes, que eu peguei período também até com recurso de projetos do Banco do Nordeste, que foi um período muito crítico, que judiou demais a gente, a linha de crédito da época, mas tudo isso em torno de motivar a melhoria da convivência com o clima da nossa região. Minha gente, vocês não têm noção do quanto é agradável estar aqui na propriedade de seu Luiz e Dona Neuza, não, Lívia? Oxe, e não é o quê? Olha a felicidade dos passarinhos. Mas voltando, seu Luiz, nós vimos que aqui o senhor tem uma reserva alimentar estratégica farta de glicídia e palma para os caprinos. Isso faz com que o senhor fique menos aperreado no período de estiagem para alimentar os animais, evitando gastos com ração adquirida nas casas veterinárias, não é verdade? Isso tem influência da ATE que recebeu ao longo dos anos, meu senhor? Eu já tinha uma pequena noção
digamos assim, administrativa nessa questão de prevenção alimentar dos animais com meu pai. Mas a assistência veio despertando, até o meu próprio pai, que já tinha idade avançada, absorvia e se sentia bem em estar aprendendo ou implantando aquilo que ele já pensava e não sabia que era assistência técnica. E para mim hoje eu me sinto realizado. Só sinto assim a necessidade de comprar alimentação para os animais em extrema situação, né? Quando seca tudo, o campo de forrageira, o espaço de forragens. Também, quando eu não uso em tempo o sol, a estiagem prolongada, seca tudo e a gente chega ao ponto de não ter um subsídio da própria área, né? Aí tem que complementar. Muito legal ver o senhor falando desses resultados. E o senhor poderia nos contar como se dava esse trabalho de ATER com vocês? Na soma total, foram sempre positivos, né? E sempre foi dialogado com cada um que passava, né? Eles não chegavam lá impondo, eles explicavam o porquê, orientavam a fazer assim. Era o projeto que exigia eles como responsáveis, né, de aplicar. Fazia no bom sentido, uma cobrança de ter que ser feito assim. E às vezes não. Nunca teve nenhum que chegasse assim, não, mas tem que ser assim porque eu sou profissional, eu que entendo, eu que sou... Sempre fui profissionais, tanto masculino como feminino. Levava a ideia, mas também passava a compreender e associar a ideia da experiência do produtor com a ideia técnica que era levada. Há poucos dias, a equipe de agentes de ATER da Fundação APAEB passou aqui o dia com o senhor e dona Neuza, realizando o estudo com o método LUME, que é um método que tem por objetivo auxiliar na análise econômica, social e ecológica dos sistemas produtivos da família. Isso mesmo, Ana. O pessoal contou que fizeram caminhada pela propriedade, desenharam um mapa com fluxos de produtos e insumos e até construíram uma linha do tempo relembrando vários momentos da história de vocês. Daí, a gente ficou curiosa e queria saber do senhor e de dona Neuza como o estudo ajudou a olhar para a propriedade de vocês. Sobretudo quando a equipe captou todos os pontos e foi mapeando qual era a influência que saía de um local para influenciar o outro. E assim, aquela linha de tempo que parecia um TA, né? A gente vai aqui, vai acolá, deu para perceber a ligação da importância que tem cada tipo de orientação em cada situação, em cada momento da implantação do projeto, né? E do decorrer do tempo. Foi muito rico. Aquele TA que foi de ligação, isso beneficia isso, e isso é beneficiado por essa fonte, e essa daqui vem para aqui. Foi muito rico aquele momento. Foi muito legal, ajudou bastante. É realmente bem interessante a visualização desta relação entre os sistemas produtivos que o LUME permite, como destacou seu Luiz. De ver como circulam os insumos e produtos dentro e fora da propriedade. Muito bom este bate-papo com o senhor. Obrigada e até mais, seu Luiz e dona Neuza. Vamos nessa que ainda tem muita prosa pela frente. É verdade. Agora vamos bater um papo com Ernesto Gomes, que é agente de ATER da Fundação APAEB. Ele atua como agrônomo e coordenador de projetos de ATER desde 2009. A gente quer saber de Ernesto qual avaliação vocês fazem do modelo de assistência técnica e extensão rural, determinado nas chamadas públicas. Quais são as oportunidades e os limites para que o agente de ATER desenvolva um trabalho junto com as comunidades e com as famílias, que seja participativo e democrático desde o seu início? A trajetória dinâmica da vida das famílias e das comunidades nos dão uma grande oportunidade de visualizar diversos aspectos que facilitam o nosso trabalho de agentes de ATER. Nos aproximar dessas trajetórias e dinâmicas nos exige tempo, pois isso tem a ver com a conquista da confiança das famílias. Nos modelos atuais das chamadas, que moldam os projetos de ATER, as entidades e agentes de ATER ficam limitados por conta do excesso de famílias para cada técnico acompanhar, por conta do fluxo de trabalho que é burocrático,
deixando o agente de ATE muito tempo nos escritórios, ao invés de estar mais próximos das comunidades e famílias. Além disso, são adotados instrumentos de coleta de informações e monitoramento das famílias beneficiadas, que estão fora dos contextos dos territórios. A agroecologia é um movimento emancipatório que busca promover a autonomia das pessoas envolvidas na melhoria das suas próprias condições de vida. Na visão de vocês, quais são os desafios para que a política pública de ATE tenha uma perspectiva agroecológica? Acredito que um grande desafio seja termos um modelo de chamada que possibilite desenvolver projetos mais longos para termos um trabalho continuado, que seja menos burocrático e permita que os agentes de ATE estejam mais tempo próximo das famílias beneficiadas. Que as equipes sejam maiores, evitando que os técnicas fiquem sobrecarregados de famílias e que estas equipes também sejam multidisciplinares, que consigam dar conta de temas sensíveis que às vezes não estão ao alcance da equipe técnica que temos atualmente, mas que se fazem necessários de serem trabalhados. Desta forma, creio que a gente de fato consiga dar conta dos âmbitos sociais, ecológicos e não apenas técnicos e econômicos da ATE e ver acontecer de verdade a agroecologia no campo. Você esteve lá na propriedade de seu Luiz e Dona Neuza junto com outros colegas da fundação. Que lugar abençoado é aquele, rapaz? Dá nem vontade de ir embora de lá. É verdade, viu, Ana? A Fundação APAEB aplicou o método em unidades de produção de outras famílias agricultoras e na comunidade onde elas residem também. Aí a gente quer saber se esse método contribui com vocês no trabalho de ATE junto com as famílias e as comunidades. O Lume se mostra uma ferramenta fantástica para fortalecer os trabalhos de ATE. Elas nos permitem ter uma compreensão profunda que auxilia na caracterização do agroecossistema, que contrasta do modelo de diagnóstico empregado nos projetos de ATE atualmente, que são mais limitados. Ela joga luz nas questões técnicas e econômicas da propriedade, mas também nas questões ecológicas e sociais, nos permitindo refletir com a família sobre as questões como a divisão justa do trabalho e a apropriação das riquezas geradas no agroecossistema. Tudo isso, somado às informações geradas pela linha do tempo e o fluxo de insumos e produtos, traz mais segurança para que o agente de ATE realize seu trabalho de analisar suas agilidades, potencialidades e criar estratégias mais consistentes, junto com as famílias e comunidades. O Lume já faz parte da nossa prática e, sem dúvida, é uma ferramenta que iremos adotar nos projetos que seguirão. Agradecemos a Ernesto por dedicar esse dedo de prosa com a gente. Eita que esse papo está sendo bem proveitoso, não é mesmo, Lívia? Com certeza, Ana. Mas ele não para por aqui não. Ainda vamos falar com Virgínia Araújo, que é gestora de projetos da Fundação APAEB e nos traz um ponto de vista de quem desenvolve projetos de ATE e que faz parte da Rede ATE Nordeste de Agroecologia. A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural sugere que as entidades e agentes de extensão rural apoiem a sustentabilidade no campo. Ela define princípios para isso, entre os quais estão a adoção de metodologias participativas e a promoção da igualdade nas relações de gênero. Os modelos das chamadas públicas possibilitam que estes princípios sejam atendidos com facilidade, Virgínia? Então, as entidades, as organizações sociais que praticam a ATE pública não estatal, elas até tentam, fazer um trabalho com metodologias participativas e que promovam a igualdade nas relações de gênero. Todavia, na dinâmica que elas ocorrem, que essas chamadas públicas ocorrem, a sua execução, a sua operacionalização, nem sempre há possibilidade de se fazer um trabalho como as organizações desejam. E que é também que está dentro da sua missão institucional. Até porque a forma como o modelo de chamada pública, o modelo de ATE que se consolida a partir desses editais, dessas chamadas públicas, elas não priorizam um atendimento com maior qualidade das famílias. Então, é o cuidado que se tem que ter. E, para além disso, a gente entende que aí a gente observa a diferença entre o Lume e o trabalho que a gente faz através do Lume e das chamadas públicas, porque o Lume, ele
possibilita uma compreensão mais profunda, principalmente no processo de caracterização do agroecossistema, o que se diferencia um pouco do diagnóstico que é empregado nos projetos de ATE, através das chamadas públicas. Então, com o LUME permite uma dinâmica do agroecossistema, o que favorece uma interação maior e mais eficiente, mais eficaz entre os agentes de ATE e as famílias, o que nas chamadas públicas muitas vezes não é priorizado por conta do número alto de famílias que os técnicos, que os agentes de ATE acompanham, e também a burocracia acaba também tomando muito tempo que deveria ser voltado para atender aos princípios da política de ATE. A Fundação APAEB, junto com outras organizações que compõem a Rede ATE Nordeste de Agroecologia, tiveram oportunidade de conhecer e aplicar o método LUME, sobre o qual já falamos com seu Luiz, Dona Neuza e Ernesto. Ele foi utilizado tanto para estudos de comunidades como de sistemas de produção familiar beneficiados pela ATE destas organizações. De forma prática, como o método contribui para o desenvolvimento de uma ATE que seja de fato agroecológica. Na verdade, assim, o LUME, a gente entende que ele desperta, sim, instiga o desenvolvimento de uma ATE que considere não apenas as dimensões técnicas e econômicas dos agroecossistemas, mas principalmente as questões ecológicas e sociais, que na verdade vão desde um agroecossistema ao trabalho de uma comunidade, a partir de um olhar para a produção não apenas individual, e sim coletiva. Então, nesse sentido, para atender essas demandas que são necessárias e que contribuem para uma agricultura familiar que de fato se sustente nos pilares da agroecologia, que é socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável, o LUME nos desperta para a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente entende dessa forma que o método LUME acaba que iluminando os caminhos para que esses agentes de ATE possam realizar uma leitura ecológica da economia dos agroecossistemas e das dinâmicas comunitárias, o que permite, na verdade, criar estratégias mais eficazes que ajudam a fortalecer tanto os sujeitos coletivos da agroecologia quanto os sistemas alimentares. E uma outra coisa assim, que é fundamental a gente observar, que as ferramentas disponibilizadas pelo LUME, elas despertam também a atenção das famílias para a questão de gênero, para o potencial produtivo, que inclui a distribuição do trabalho entre os gêneros, inclusive dando visibilidade ao trabalho feminino. E uma coisa também que isso proporciona é justamente fazer uma reflexão de como a divisão do trabalho se dá, se é justa, se existe apropriação das riquezas através das mulheres geradas pelo agroecossistema. Então, o LUME, ela dá essa ferramenta que, ao nosso ver, é inovadora no que se refere, tomando como base o que a gente tem praticado nos últimos anos nas chamadas públicas de ATE. Esse bate-papo foi muito proveitoso para compreendermos alguns desafios e pensarmos em maneiras de aprimorar as políticas e práticas de assistência técnica e extensão rural em direção à consolidação de uma abordagem agroecológica por meio de chamadas públicas que fortaleçam os trabalhos coletivos das comunidades e que transformem os sistemas alimentares que hoje são dominados pelas indústrias do nosso país. A prosa estava boa por demais, mas ela vai ficando por aqui. Não deixem de ter acesso aos materiais, boletins, vídeos e outros podcasts produzidos pelas demais organizações da rede espalhadas por todo o Nordeste, que refletem essa pauta tão importante que são as políticas públicas para a agricultura familiar e a agroecologia. Esse podcast é uma realização da Rede ATE Nordeste de Agroecologia e foi produzido com a ação do projeto Pesquisação, Práticas de ATE
construção de conhecimentos e sujeitos coletivos da agroecologia, que tem a parceria da organização Pórticos.